7-7 chegando e o assunto do momento é o seguinte: quem será o novo técnico do Vasco da Gama? A gente vai trazer aqui algumas possibilidades, alguns nomes que já foram sondados, alguns nomes que também foram oferecidos. A gente vai falar aqui para você saber mais ou menos como é que tá essa situação e quando pode ser definido o novo técnico do Vasco da Gama e até quando a gente deve ter Emílio no comando técnico do Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado, você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaína, que é o lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui. E eu sou, obviamente, o Léo, que apresenta aqui todos os dias. Hoje a gente tem live pré-jogo, viu? E a gente vai debater aí sobre a possível escalação do Vasco, vamos falar sobre a rodada também, vamos acompanhar os jogos que vão rolar também. Então eu conto com vocês a partir das 19h55, a gente vai estar ao vivo aqui. Mas vamos falar de probabilidade de técnicos, os nomes preferidos, quem pode chegar, quem foi oferecido, a gente vai falar a partir de agora. Porque é o seguinte, a 7-7 está chegando, eu já falei isso aí, a 7-7 deve chegar até o final da noite desta terça-feira, nessa quarta-feira. Vai resolver algumas questões, né? Principalmente envolvendo os 70% que eles têm que comprar da SAF Vasco, completar essa operação. Aí também vai conversar sobre a situação do técnico, renovação de Andrei e Ryan, que são duas prioridades também nesse momento de renovação. Mas obviamente que eles vão buscar um técnico, vão conversar sobre um técnico. O Dom Dráspio, juntamente com o Paulo Brax, com o Johannes Sport, e obviamente que vão ter uma passagem aí do Josh Wander, que é o cara que decide tudo, juntamente com o Dom Dráspio, para definirem o novo técnico do Vasco da Gama. Eles já têm em mente mais ou menos o que querem, mas obviamente que estão fazendo suspense, não vão falar muito. A 77 vai trabalhar assim, o Paulo Brax é um cara que pouco responde, a gente já falou isso aqui, não é um cara que tá muito aí o tempo todo dando informação, não é. Vai ser um cara que vai estar um pouco mais calado na dele, é o perfil do Paulo Brax. Mas é o seguinte, quais são os nomes que hoje interessam ou que foram oferecidos para o Vasco da Gama? Primeiramente, nomes oferecidos. Reinaldo Rueda foi mais uma vez oferecido, não é procurado, foi oferecido. Ele inclusive foi oferecido também ao Ceará há 2 semanas atrás, mas parece que a coisa não andou, não deve ser o nome que o Vasco vai buscar para ser o seu novo treinador. Outro nome que foi procurado pelo Vasco, essa informação do Carlos Berbet, a gente trouxe também, é Thiago Nunes. Mas eu soube que é muito pouco provável que o Thiago Nunes seja o novo técnico do Vasco. É o tipo um cara que foi sondado pela sua história e tal, mas como uma opção, não é o nome do top A. Um nome que aparece muito forte e que pode voltar à tona, essa informação também é do Joel Silva, é o Odair Hellmann. Odair que tinha uma situação lá nos Emirados, né? Ele teve essa situação, acabou ficando, tinha algumas coisas para resolver, umas questões também burocráticas para resolver, acabou não optando naquele primeiro momento em vir para o Vasco da Gama por causa dessa situação, porque ele tem coisas a resolver. Vamos lembrar do Zé Ricardo no início do ano, antes de vir para o Vasco, e tinha algumas coisas a resolver lá. Ele também tem, ele trata como investimentos. Então, ele tinha essas questões, mas a 77 pode voltar a carga para o Odair Hellmann, por ser um nome que agrada muito o perfil da 77, um cara que gosta de trabalhar com projetos, ele já falou isso, é um cara que gosta de trabalhar a longo prazo, é um cara que sabe montar suas equipes dentro daquilo que a 77 quer, equipes bem equilibradas, equipes que ele também sabe trabalhar muito bem com jogadores jovens também, além de ter essa mescla, enfim, fez bons trabalhos, tanto no Inter quanto no Fluminense, e é um cara bem visto dentro da grande cúpula, né, principalmente do Paulo Brax, sobre essa situação de ser um treinador do Vasco da Gama. É um nome muito top para ser treinador do Vasco. Outro nome que aparece muito forte
e esse nome já vem sendo ventilado há muito tempo. É de Ricardo Zielinski, treinador do Estudiantes. O cara que tem aí características como equipes que marcam muito forte, equipes que têm uma bola aérea muito forte também, jogadores que estão sempre comprometidos taticamente, meio campo que marca muito forte, que não deixa, que morde. Ele tem essa característica de equipes que saem de contra-ataque muito rápido. Tem uma característica que agrada a 77 Partners. Ele hoje não tem um bom relacionamento com o Estudiantes depois da sua eliminação para o Atlético Paranaense dentro de casa, a torcida pegando no pé. Ele não vai continuar para o ano que vem e é um nome que a 77 trabalha também. É um nome muito forte, o Russo Zielinski, o Ricardo Zielinski, o Russo Zielinski, como é chamado. Então, eu diria que ele e o Odair Helma hoje são os top A para assumir o Vasco da Gama. E não há uma objeção para que o Zielinski saia do Estudiantes. Hoje, a torcida não quer ver ele por causa dessas eliminações que ele teve e acaba acontecendo aí que o Russo Zielinski divide, né? Uma parte da torcida acha que é culpa dele, outra parte da torcida acha que ele foi só um operário dessa situação, que deveria ter um elenco melhor e tanto mais. Mas enfim, é um nome que agrada também. Outros nomes correm por fora, como Javier Sanguinetti. É um nome que saiu há pouco tempo, né, do New Old Boys, com um acerto com outra equipe. E segundo foi ventilado aí lá na Argentina, ele poderia estar vindo para o Brasil. E quem é que está precisando de técnico hoje no Brasil? É o Vasco, né? Mas enfim, não tem nada certo, não consegui apurar nada que dissesse que o Sanguinetti viesse para o Vasco da Gama. O que a gente sabe é o seguinte, a 77 virá, a 77 fará essa conversa, o Dom Draspio, juntamente com o Paulo Brax, também com o Johannes Spós, vão todos se juntar, com todo mundo ali também envolvido na análise do Vasco, análise de desempenho, análise de mercado também, Vitor Bastos, vão todos se reunir e vão definir o nome, que muitos já dizem que esse nome já está definido, mas hoje não se abre muito quem é. Eles vão fazer isso. Provavelmente nessa quinta, nessa sexta, a gente deve ter contatos oficiais e aí sim o acerto para um novo técnico do Vasco da Gama. Como eu já disse ontem para vocês, Emílio provavelmente vai para o jogo da quarta e provavelmente vai para o jogo do sábado contra o Brusque, até pelo tempo. Se esse novo técnico acertar, o Vasco terá ele no jogo contra o Grêmio, lá no outro domingo, no dia 11. Então será mais ou menos essa situação aí para o Vasco ter um novo técnico. Agora é esperar e aguardar que o Vasco faça um bom jogo contra a equipe do Guarani. Esse jogo que hoje o Emílio deve aprontar a sua equipe, né? Deve aí mais ou menos formar aquilo que vai jogar contra o Guarani. Os ingressos estão todos esgotados e há uma expectativa para que o Marlon Gomes volte ao time titular do Vasco da Gama. Outras mudanças não estão descartadas, mas como eu falei, o Vasco ontem não treinou. Os meninos ontem que jogaram tiveram aí um treinamento de regenerativo, né? Regenerativo. Quem não jogaram tiveram treinamento com bola. Hoje todo mundo treina com bola e aí o Emílio deve definir a equipe. E mais tarde você vai saber qual será a equipe que o Emílio deve mandar a campo para enfrentar a equipe do Guarani. Lembrando, hoje tem nossa live às 19h55, pós-jogo, pré-jogo. A gente vai estar falando muito aqui sobre Vasco e Guarani. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.